Olá, eu sou Carla Pavão, esse é o Caminhos do Espiritismo, com a Ângela, que já é nossa colaboradora no Sejus, vocês já a conhecem, e nós vamos continuar o estudo da Revista Espírita de 1859, especificamente no mês de junho. O texto, eu vou olhar aqui para o lado para pegar minha cola, é Intervenção da Ciência no Espiritismo. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Carla. Prazer novamente estar aqui com vocês. Legal, então vamos começar essa conversa. Como é que a gente começa a falar? Vamos lá, né? Então, na Revista Espírita de 1859, nós temos aí uma discussão que Kardec faz a respeito da aceitação ou não, né, dos princípios espíritas por parte dos cientistas, né, dos intelectuais ali que estavam no século XIX, inclusive observando as mesas girantes, que é onde, né, de onde Kardec vai extrair toda a sua concepção de existência do mundo espiritual, da possibilidade de comunicação dos espíritos, né, de uma outra forma de entendimento da reencarnação. Enfim, então ele preocupado, porque ele era um intelectual também, Kardec, ele também frequentava academias de ciência, ele tinha formação dentro da ciência ali, né, possível do século XIX, e é a partir dessa, vamos dizer assim, dessa vontade que ele tinha de aproximar a ciência dos princípios espíritas, que ele vai fazer todo um discurso, às vezes lamentando o não entendimento por parte de alguns cientistas desses princípios. Enfim, né, ele diz que, apesar da refutação que boa parte da ciência fazia, né, dava as ideias espíritas, ele também encontrava pessoas altamente esclarecidas que, de certa forma, apoiavam e dialogavam com as ideias de Allan Kardec sobre essa possibilidade de vida após a morte, sobre essa possibilidade da mediunidade. E até hoje a gente pode dizer, né, que o espiritismo ele também trafega aí melhor nas classes mais instruídas, ele está ali sendo estudado por pessoas, né, de um poder aquisitivo mais alto e mais escolarizadas. Até hoje nós temos vamos dizer assim, esse contexto de divulgação e de difusão das ideias espíritas mais localizado nessas camadas um pouco mais altas da sociedade. Mas, apesar dessa localização e dessa apreensão das ideias espíritas por pessoas dessas classes sociais, Kardec encontrava também muita resistência. E depois nós vamos discutir um pouquinho como é que essa resistência hoje, apesar de ser um contexto um pouco mais diferente. Mas Kardec, falando um pouco da ciência ali do século XIX, ele vai assim, mostrar que a ciência ela não é infalível, não é porque a ciência não consegue provar determinada coisa que isso não existe. Né? Mas isso acontece mais porque os instrumentos, as metodologias de coleta de dados, de aceitação de determinados fenômenos, eles são muito ali limitados e depende muito do que a ciência tem para oferecer em termos de afirmações. Até hoje nós encontramos problemas instrumentais que não permitem que muitas ideias espíritas sejam comprovadas materialmente falando, né, de forma irrefutável ali pela ciência. Mas ele, de certa maneira, se ressentia um pouco do preconceito, ou seja, você refutar de cara, sem analisar, sem ler, né, sem ponderar e considerar todo aquele trabalho de esforço intelectual que o próprio Kardec fez, de racionalidade que Kardec fez. É lógico que a racionalidade ela também está no campo filosófico, mas até para você conceber uma hipótese como passível, né, de ser estudada, você teria que usar essa racionalidade, que é o esforço que Kardec faz, né, alinhavando todos os princípios, de certa maneira ali, não usando dogma para poder fazer afirmações, mas buscando experimentações, buscando testar ali, comparar as falas dos espíritos para poder chegar a um princípio que fosse mais ou menos confiável. Muito bem. Então, os espíritos, eles escapam um pouco aí dessa apreensão instrumental dos laboratórios.
Isso, assim, de certa forma, acontece também em outros campos. Na biologia, por exemplo, nós tivemos, sem a invenção do microscópio, não era possível provar que existiam micro-organismos, que existiam vírus, né, que existiam bactérias. Às vezes aquilo ficava só na racionalidade. Olha, é possível que tenha, mas você não provava. Então, só foi com a invenção do microscópio que isso foi possível dentro da ciência, né, algo que não se vê, que você pode depois intuir que pelas próprias consequências, né, pelo próprio esforço racional, afirmar que existe. Hoje em dia também, se a gente buscar ali os fenômenos, os elementos, as partículas subatômicas, você precisa assim, de um esforço gigante de investimento dentro da área da ciência para poder comprovar. Até hoje, as leis de Einstein, as teorias de Einstein, elas estão... É preciso que se invista em laboratórios assim, caríssimos para ver se realmente todo esse mundo invisível da própria matéria ele existe, tá? Bem, a Kardec também vai afirmar que há uma série de inventores, uma série de cientistas que foram ridicularizados antes de terem as suas teses aceitas. Então, o espiritismo ele está no rol, né, desses outros que também trabalharam para acrescentar no conhecimento humano. No caso do espiritismo, acrescentar todo um estudo sobre o pós-vida que não fosse dentro da mística, né, dentro dos princípios teológicos, mas, enfim, né, naquele século XIX ali, as circunstâncias eram bem mais difíceis do que nós temos hoje, tá? E Kardec previu também que se o espiritismo se tornasse um fenômeno de massas, ele não poderia mais ser ignorado, tá? Ele não se tornou um fenômeno de massa como, por exemplo, se tornou a religião evangélica, né, o catolicismo, mas a gente percebe que hoje as ideias espíritas elas são bastante discutidas na academia, e depois, né, a gente vai mostrar aqui quais são esses lugares e esses cientistas que se importam em estudar de forma mais controlada, com método científico, aquilo que o espiritismo já afirmava ali a partir das deduções de Kardec. Nesse capítulo também nós temos uma discussão interessante que ele faz, que é diferenciar entre ter fé e ter boa fé. E aí, Carla, é interessante porque ele não acredita, ou pelo menos não defende, que para que você estude o espiritismo, você tem que se converter ao espiritismo, né? Você tem que se tornar um adepto do espiritismo. Ele fala que não, que basta, aí vem outro conceito dele, de ter a boa fé. A boa fé, na verdade, é você não rechaçar de antemão, né? Qualquer tipo de informação, de conhecimento que venha, sem uma avaliação, uma postura mais prudente, né? Sem você levar a sério aquele objeto para a sua investigação. E aí, muitos cientistas eles estão ali com má fé nesse sentido, né? Ou seja, refuta, não quer saber, né? E deixa para lá. E aí, o espiritismo não avança, né? Na forma que poderia avançar se houvesse a boa fé de alguns cientistas. E, finalizando, né, essa discussão dentro da Revista Espírita, Kardec faz a seguinte pergunta, que muitos hoje ainda fazem essa pergunta, que é por que os espíritos não fazem assim, grandes prodígios, né? não apresentam assim, fatos espetaculares, especialmente na área da mediunidade, para chamar a atenção dos cientistas. E, na verdade, assim, o que Kardec responde lá no século XIX é a mesma resposta que nós teríamos hoje. Nós temos fenômenos assim, de sobra. Qualquer um que, às vezes, quiser, né, ver um médio de cura, ir para uma sessão de psicografia, a psicografia séria, né, com médiuns assim, que possam, de fato, apresentar provas, né, da identidade daquele espírito.
e mesmo assim eles não se convencem. Então, não é a espetacularização da mediunidade que vai, de fato, convencer as pessoas. O Espiritismo ele não precisa, né, fazer um circo em torno dos fenômenos espíritas para buscar reconhecimento, porque isso pode, para aquele que não crê, para aquele que refuta de antemão, né, ele vai sempre achar uma outra explicação para aquilo. E lá, na época de Kardec, você tinha as mesas girantes, você tinha espetáculos na sociedade burguesa, e alguns cientistas não, né, levaram isso a sério. Kardec levou, né, e por isso ele trouxe todo um arcabouço aí, né, filosófico, teórico, desses fenômenos espíritas. Tá? Bem, como é que está o cenário científico hoje para as teses espíritas? Eu acho, Carla, aí é uma visão que eu tenho, que o preconceito em relação ao tema ele diminuiu. Por que ele diminuiu? Porque nós temos os seguintes dados. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, pesquisas conduzidas pelo Alexander Moreira Almeida, lá no Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, eles ganharam espaço, publicam, né, dissertações, teses, levando em consideração isso, e os espíritas são, na sua maioria, o objeto, né, os médiuns espíritos, o objeto de estudo desse núcleo de pesquisa. Na Universidade de Virgínia, isso é bem notório, o pesquisador, o Tim Tucker, que é o continuador do Ian Stevenson, ele também estuda, tem um banco de dados muito interessante e grande sobre casos de reencarnação. Quer dizer, a reencarnação não é uma invenção espírita, mas é uma tese espírita, né, que está dentro dos princípios espíritas. E ele ali também tem financiamento, né, eles têm, assim, toda uma metodologia para poder aceitar casos que aparecem evidências, né, bem prováveis de reencarnação, e casos que nem sempre, né, porque eles investigam muita coisa, mas alguns casos eles refutam, né, o que mostra a seriedade do programa lá de investigação. Sobre a EQM, também na Universidade de Virgínia, nós temos o Bruce Grayson, né, que é um psiquiatra, ele também está fazendo estudos assim, com grande base de dados, né, sobre aquela experiência quase-morte, né, que é a EQM. E aqui na USP, né, no Instituto de Psiquiatria, a gente tem o Júlio Pérez, que estuda médiuns, né, e suas atividades cerebrais. Aliás, a mediunidade ela é estudada também na Rússia, né, nos Estados Unidos. E para não ficar só na questão, né, dos estudos neurológicos, vamos dizer assim, a gente tem vários programas de pós-graduação aqui no Brasil na área de ciências da religião, que são ciências humanas, né, que vão estudar o espiritismo pelo viés da antropologia, pelo viés da sociologia, da política, enfim. Hoje nós temos uma gama bastante interessante, diversa aí de estudos, o que mostra que a ciência já está um pouco mais aberta para essas questões. Hoje em dia, inclusive, os cientistas sérios, eles não afirmam, não existe vida após a morte, não existe Deus, não existe espírito. Eles simplesmente afirmam, olha, nós não temos ainda instrumentos que nos garantem afirmar isso, né? O que já é um outro discurso, a produção de um outro discurso que deixa brecha para que um dia isso possa ser, vamos dizer assim, objeto de comprovação dentro dos moldes, né, da ciência um pouco mais materialista. Então é isso, Carla. Essa discussão, né, que está ali na Revista Espírita, sempre, né, esse dilema entre ciência e religião que consome um pouco, né, os nossos debates aqui dentro do Espiritismo. E você sabe que você mencionou o Júlio Pérez, ele é professor na Universidade Livre Pampédia, da Dora Encontro, coordenada pela Dora Encontro, que tem a pós em Pedagogia Espírita, e ele me deu aula. E ele está fazendo a segunda etapa de uma pesquisa que ele fez com os médiuns, a Dora é uma das médiuns participantes, há 10 anos atrás, sobre a questão da neuroimagem, né? Como é que ficam os cérebros dos médiuns, né? Quando eles estão no transe mediúnico e fora dele, e o que eles produzem. Então, eu não sei como ele vai divulgar isso, mas tem bastante material aí para futuramente os outros cientistas não espíritas também olharem.
E para falar de uma coisa mais laboratorial também, né, há aquelas tentativas de transcomunicação instrumental, né? Assim. Eu não ando assim muito a par assim, dos últimos resultados de pesquisa, mas também há aí um esforço, né, de tentar captar imagens, vozes, né, de espíritos por meio de instrumentos, ou seja, não é mais por meio dos médiuns, né? Mas é interessante, né? Tem muita linha aí de pesquisa então, promissora. Tem uma ciência aí, né, surgindo e confirmando muita coisa do que a gente fala e trazendo evidências importantes. Então, estamos aí no movimento. Obrigada, Ângela. E para vocês que nos viram, é importante deixar o seu like, curtir, compartilhar e também sigam as outras produções aí que nós temos dentro do Espiritismo. A própria Ângela produz bastante vídeos. Lembrando que ela tem aqui como produtora e às vezes apresentadora também, né, o Ciência na Religião, uma vez ao mês, às terças-feiras, agora em novo horário, gente, 4 horas, tá? Então é isso. Obrigada. Obrigada a você, cara. Até mais. Paz e bem. Paz e bem.